Olá, iremos dar início a uma nova disciplina de seminário interdisciplinar e, como todas essas disciplinas, a gente traz temas sociais que são abordados principalmente na atualidade. E um deles é a violência contra a mulher, um tema extremamente importante, porque todos os dias a gente vê notícias de feminicídio, notícias de violência sexual contra a mulher. Então, são diversos casos. E para começar, eu trouxe aqui uma matéria, e essa matéria diz que para 87% da população, a pandemia fez com que a violência contra mulheres aumentasse. Por que essa violência aumentou? Principalmente porque, como o agressor da mulher geralmente está ali confinado na mesma casa que ela, então, como tinha esse contato mais próximo todos os dias, o agressor sem sair de casa, então a gente percebeu que a violência contra a mulher aumentou. Segundo a pesquisa Violência Doméstica contra a Mulher na Pandemia, divulgada em novembro de 2020, então é recente, pelo Locomotiva Instituto Patrícia Galvão, para a maioria dos entrevistados, a pandemia fez aumentarem as agressões físicas e verbais, a violência sexual, os ataques na internet e o assédio contra mulheres, certo? E esse aqui é apenas uma das diversas notícias que a gente consegue observar nos dias de hoje. E aqui é interessante porque eles fizeram um estudo e eles perceberam que, através do levantamento, né, com 1.500 pessoas com idade de 18 anos ou mais, a partir de 18 anos, né, eles conseguiram perceber esse aumento todo de violência doméstica que estava acontecendo contra as mulheres. Temos aqui outra pesquisa que é sobre o impacto do isolamento social, também sobre a pandemia, né, e da quarentena na violência contra a mulher. Essa aqui é a mesma matéria, só que ele mostrou aqui um gráfico, separadamente, os tipos de violência. Para a maioria, a pandemia fez aumentarem as agressões físicas e verbais, violência sexual e ataques à internet e assédio contra as mulheres, que a gente já tinha visto anteriormente. Só que aqui ele trouxe um gráfico, né, separadamente, e a gente percebe aqui, agressões físicas dentro de casa aumentou muito, consideravelmente aqui, ó, 75%. É... Deixa eu ver se eu pego um laserzinho para mostrar para vocês de uma forma melhor. Aqui, agressões físicas dentro de casa aumentou 75%, certo? Aqui aumentou muito, que é o roxinho referente. Agressões verbais dentro de casa aumentou muito, 73%. Violência sexual, 57%. Xingamentos e ameaças pela internet, 45%. E assédio, 44%. Todos esses tipos de violências e agressões aumentaram. E é preocupante porque esse tipo de pesquisa mostra que o governo tem que tomar alguma medida protetiva ou conseguir estabelecer melhor as leis que, que estão dispostas, né, na, na nossa ementa do nosso governo e ou em relação à criação de políticas públicas para ver que se eles conseguem abranger mais esse público, a dar mais assistência e suporte para que os agressores eles percebam que o cometer essas infrações não, cometer esses crimes, eles realmente conseguem uma punição severa para eles não nem cogitarem a possibilidade de cometer novamente. Então, por isso que é necessário esse tipo de pesquisa para ver, olha, esse problema aqui está acontecendo, ele está persistindo, então o que é que a gente vai fazer para isso mudar? São perguntas que são necessárias respostas. Outro gráfico que eu trago aqui é, deixa eu pegar o laser novamente. Ahn, Motivos apontados para o aumento da violência doméstica durante a pandemia. Então, por que é que
as mulheres elas estão sofrendo bastante violência doméstica. Quais são os motivos? Primeiro motivo, aumento no consumo do álcool. Geralmente esses agressores são dependentes, fazem uso de álcool constantemente. Então, ao fazer o uso do álcool, eles se tornam extremamente agressivos e descontam toda a raiva na sua parceira, na sua companheira. Estresse e irritação por causa do isolamento, por causa da pandemia, também faz com que eles descontem na parceira. Pessoas convivendo por mais tempo dentro de casa, preocupação com falta de dinheiro, mulheres e homens estarem tendo contato por mais tempo, sobrecarga da mulher pela falta de divisão do trabalho. Tudo isso é motivo, né, da violência doméstica, os principais motivos. E eu trouxe aqui quatro matérias separadas. Primeira matéria: todas as formas de violência contra a mulher aumentam em 2022, diz pesquisa. Quase metade das vítimas afirma que não denunciaram os episódios e alegam falta de confiança na polícia. Isso é muito preocupante, por quê? A forma que a polícia ela procede numa situação de denúncia contra a violência da mulher tem que ser de uma maneira assim muito sutil para que não afete a vítima. Eu já vi casos de que simplesmente colocaram a vítima e o agressor numa sala frente a frente. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. A vítima não precisa estar frente a frente com o agressor, com aquela pessoa que te agrediu, te humilhou, que você tem medo dela. Então, é uma coisa que a polícia ela tem que estar preparada para saber como proceder. Tem que ter protocolos instruindo como é que eles vão tomar as atitudes para que seja o melhor para a vítima, para que a vítima ela esteja protegida, porque só o que a gente consegue perceber é que esses agressores, eles querem acabar com a vida das vítimas. Essas formas de violência contra a mulher a gente vai ver ao decorrer da aula, tudo bem? Segunda matéria, violência contra a mulher bate recorde em São Paulo no primeiro trimestre do governo Tarcísio, certo? No Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. São Paulo e Rio de Janeiro concentram quase 60% do total de casos. Quando a gente vê isso aqui, ó, São Paulo e Rio de Janeiro concentram quase 60% do total de casos, às vezes é porque São Paulo é uma das cidades, estados mais populosos do Brasil. Então, pode ser decorrente a esse fator. E também porque isso aqui, esses dados, é por conta de denúncias. Então, outros estados, outras cidades, elas podem acontecer mais casos, só que não são denunciados, não são notificados. Então, não tem como a gente saber, né, se realmente esses lugares são os que mais têm violência contra a mulher, ou é porque os outros lugares não são denunciados. Brasil tem mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra mulheres até julho de 2022. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos abrangem atos de violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial e saiba diferenciá-los. A gente vai ver também sobre esses atos de violência. Eu trouxe aqui um artigo e eu coloquei na disciplina de vocês, né? Para vocês darem uma lida, darem uma olhada, porque disciplina de seminário é mais fácil de a gente trabalhar com artigos. Esse artigo não é um artigo muito grande, mas ele é de extrema importância para que vocês consigam ler. A linguagem dele não é difícil, então eu creio que todo mundo vai conseguir entender facilmente. Vamos ver aqui o resumo dele, o resumo do artigo, né? A violência manifesta-se de diferentes formas, em distintas circunstâncias e com diversos tipos de atos violentos dirigidos a
crianças, mulheres, idosos e outros indefesos. Esse aqui é o conceito somente de violência. Violência pode ser contra crianças, contra idosos, contra mulheres, contra qualquer ser indefeso. Violência doméstica, violência de gênero, violência contra mulheres são termos utilizados para denominar este grave problema que degrada a integridade da mulher. Agora sim, um conceito específico para violência contra a mulher. A violência de gênero pode manifestar-se através de violência física, violência psicológica, violência sexual, violência econômica e violência no trabalho. A violência sofrida pela mulher por parte do seu companheiro íntimo pode ser analisada através do modelo ecológico, que explica a estreita relação entre o indivíduo e o seu entorno. Conclui-se que é importante analisar os fatores que influenciam no comportamento das pessoas frente à violência para se estabelecer programas de ajuda, certo? A gente percebeu que lá naquele gráfico ele estava dando os principais motivos da violência contra a mulher acontecer. Então, eles têm que analisar esses principais motivos para eles conseguirem criarem algum tipo de programa de ajuda, alguma política pública, alguma coisa envolvida com suporte para a mulher, para quando ela ver que isso está acontecendo, é o momento que ela deve se retirar da situação. E se ela quiser se retirar da situação e o parceiro, ele insistir, o parceiro for atrás, o parceiro perseguir, ela tem um suporte da polícia para ajudar ela. Então, vamos lá. Violência contra a mulher. Violência, o conceito, outro conceito aqui. Vem da palavra latina vis, que quer dizer força e se refere às noções de constrangimento e de uso da superioridade física sobre o outro. Colocando um conceito mais amplo, não precisa ser somente o uso da superioridade física sobre o outro, porque temos a violência psicológica também. Então, esse constrangimento, ele já é tido como violência. Não precisa necessariamente ser algo físico, mas psicológico também é um tipo de violência. A violência é mutante, ou seja, ela está em constante mutação, né? Constante mudança, pois sofre a influência de épocas, locais, circunstâncias e realidades muito diferentes. Então, tem a questão até mesmo cultural, que é diferente, né, para conceituar a violência. Existem violências toleradas e violências condenadas, pois desde que o homem vive sobre a terra, a violência existe, apresentando-se sob diferentes formas, cada vez mais complexas e ao mesmo tempo mais fragmentadas e articuladas. Então, a gente tem que saber diferenciar das violências toleradas e as violências que são condenadas. Violência contra a mulher, né? O movimento feminista, agora a gente vai para uma parte um pouco histórica. O movimento feminista, do início da segunda metade do século passado, destacou-se por denunciar casos de violência contra a mulher, dando luz a essa realidade de que até então só era mencionado no âmbito privado. Então, a violência contra a mulher, ela estava isenta de classe social. Tanto que uma pessoa com a condição de renda baixa para uma condição de renda alta, ela sofria violência contra a mulher. O diferente é que apenas no âmbito privado ela era mencionada. Ou seja, quem tinha um poder aquisitivo alto, quem tinha condição financeira fazia esse tipo de denúncia. Mas quem não tinha condição financeira era como se essas mulheres elas não tivessem voz. A gente percebe que até hoje
isso é um pouco parecido, né? Muitas mulheres acham que não tem voz, muitas mulheres têm medo de denunciar. Agora, vocês imaginam como era que era isso há tempos atrás? Era muito pior. Então, por isso que foi importante esse marco do movimento feminista, que ele fez com que as mulheres elas se reunissem, né? E elas reivindicassem vários direitos. Um deles era a violência contra a mulher, a desigualdade de gênero em relação a o salário, que o salário era totalmente diferente, sendo que as mulheres executavam o mesmo cargo dos homens. Então, tudo isso elas tentavam reivindicar, né? A violência exercida dentro dos lares permanecia sem que ninguém fizesse nem dissesse nada. As mulheres, antigamente, elas eram criadas para que elas ficassem caladas. Se acontecesse alguma coisa e ficasse totalmente submissa do marido. Até então, não era manifestada abertamente, tendo o apoio das condições sociais da época. Então, foi um marco muito importante para os direitos das mulheres, que além do direito de voto também, antigamente as mulheres não poderiam votar, era uma coisa assim totalmente diferente do que a gente pode ver hoje em dia. O sumário das diversas conferências internacionais realizadas no século XX contém os enunciados e as definições dos direitos humanos mínimos para todos os habitantes do planeta Terra, os quais, sem dúvida, tiveram impacto na detecção e investigação da violência de gênero contra a mulher. Então, foi importante essas definições de direitos humanos mínimos para todo mundo, inclusive as mulheres, através de algumas conferências internacionais que teve no século XX. Essas convenções foram. Então, é importante a gente saber os marcos que deram início a todos esses direitos que a gente conseguiu, a gente como mulher, que eu digo, nos dias de hoje. Carta das Nações Unidas, em 1945, lá para a época da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê que não é na época de guerra, de tudo mais, eles também estavam atrás dos direitos contra as mulheres. Dos direitos das mulheres, não contra as mulheres. Convenção contra Genocídio, 1948, Pacto Internacional dos Direitos Humanos, ou Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Convenção contra a Tortura e outros tratamentos de penas cruéis, desumanas ou degradantes, bem que nessa época foi a época da ditadura, né? Convenção sobre os Direitos das Crianças e Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar, ou seja, abolir a violência contra a mulher. Convenção de Belém do Pará, certo? Todas essas foram importantes. Através dessas convenções, estabeleceram-se marcos legais para a proteção dos direitos humanos. Além disso, houve repercussões positivas no avanço para compreensão e erradicação da violência contra a mulher. Na violência de gênero, influíram os grupos feministas dos países ocidentais que denunciaram aqueles que degradam a dignidade da mulher através da violência. Como resultado da identificação da violência contra as mulheres, aos grupos feministas têm se agregado outros atores, como as associações de defesa dos direitos humanos e as organizações internacionais que analisam e procuram ajuda para diminuir o problema. Então, a gente viu que esse movimento feminista, ele não andou só. Ele conseguiu, né, ajuda dessas conferências internacionais, eles conseguiram a ajuda também da Associação dos Direitos Humanos, então todos eles conseguiram se unir e quando eles se unem, né, essas várias conferências diferentes, eles conseguem ter um poder maior. Então conseguiram vários direitos que as mulheres não tinham antes e eles conseguiam sempre
botar força nessa voz das mulheres, essa reivindicação, e a gente vê que isso aumentou consideravelmente, porém, não acabou, não erradicou com o problema, porque o problema ele ainda existe. A gente vê constantemente feminicídios, casos, todos os dias, mesmo programas sendo criados, mesmo programas sendo aumentados, mas a gente ainda está sendo falha em alguma coisa e precisa ser corrigido. Para se entender a denominação de violência de gênero, é preciso ter em conta o caráter social dos traços atribuídos a homens e mulheres. A violência de gênero é aquela exercida pelos homens contra a mulher, em que o gênero do agressor e o da vítima estão intimamente unidos à explicação dessa violência. Os papéis e comportamentos dos homens são considerados socialmente mais valiosos. É isso mesmo. Por exemplo, o choro é desprezado, as respostas violentas são bem vistas e o trabalho doméstico, apesar de ser imprescindível, é importante para o homem e para a mulher. Um trabalho doméstico passa quase inadvertido aos homens, mas se justifica que seja realizado pelas mulheres. Todo mundo precisa arrumar a sua casa, todo mundo precisa ficar num ambiente limpo, num ambiente calmo, mas sempre a mulher ela é vista como a responsável por fazer esse ato. Eu vi recentemente até um homem que ele faz trabalho doméstico e as pessoas acham estranho, né? Porque geralmente são as mulheres que fazem esse tipo de coisa, mas ele é contratado para fazer um trabalho doméstico e ele se orgulha disso. Então é interessante a gente ver essas coisas, porque é uma coisa normal, só que é uma raridade nos dias de hoje. Não é qualquer homem que gostaria de realizar um trabalho doméstico, que iria se prestar esse serviço, porque a gente tem muito pensamento machista incubado, que são levados de geração em geração. Essa geração mais antiga tem um pensamento mais racista, mais preconceituoso, e a gente, machista, a gente tem o dever de tirar, de quebrar todos esses paradigmas, todos esses pensamentos que não são certos. A gente tem que colocar em prática esse tipo de comportamento saudável, porque a gente percebe que, apesar dessas coisas, dessas pequenas nuances machistas, que a gente deu exemplo aqui, o choro é desprezado, né? Isso são coisas que vai fazer agravar a violência contra a mulher. Gente, eu vou encerrar aqui a nossa primeira aula e a gente ainda vai continuar. Alguns slides, temos aqui algumas aulas para continuar e depois eu vou passar um trabalho para vocês referente a um mapa conceitual que eu quero que vocês realizem contra a violência contra a mulher, certo?